19. E é até necessário que haja partida entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. 22. Leio de novo o 22, bem forte, vamos lá? Será? Não tem casa onde pode comer e beber? Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão. 24. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mais, 32, mais julgados. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros. 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Então vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Quantos irmãos entram ali? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Toda a igreja, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Vamos fazer essa oração, feche seus olhos. Nós precisamos de um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, vamos lá. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, oh Senhor, tenha misericórdia de nós. É verdade, de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Oh, aleluia. Dá-me um coração igual
esse irmão que está perto de você, diga. Dê a paz do Senhor para ele. E diz assim: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Nós precisamos de um coração igual ao do Senhor. Vamos cantar mais um corinho, como o rei Davi, vamos lá? Como o rei Davi, quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer, oh, glória a Deus. Adoração, eu me rendo a ti, Senhor. Rios de águas vivas, rio de águas vivas, glória a Deus. És manancial, fonte inesgotável, e traz vida aos nossos corações, traz vida ao coração. Vamos levantar nossas mãos e dizer ao Senhor: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida do pó. E Ele te coroa de bênção. Ele te coroa de vitórias. Majestade, majestade santa. Hoje é dia de celebrarmos a maior vitória, a vitória sobre a cruz do Calvário.
os irmãos que estão aqui oferecendo ações de graça. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Cante comigo, adorando. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Querido Deus, nós estamos na tua presença nesta noite maravilhosa, aonde nós te adoramos, Senhor. Nós somos dependentes de ti. Os teus servos estão oferecendo ações de graças, louvores, adoração, porque as suas almas, a alma de cada um está viva, está celebrando os triunfos, as glórias que o Senhor tem feito. Recebe, Pai, a gratidão do coração do teu povo, a felicidade, a alegria. Coloca na nossa mente o que a tua serva, a irmã Zaira, falou aqui, Senhor. Nós já somos livres. Nós temos um culto para nos deliciarmos nessa noite. Nós temos ações de graças. Senhor, nós estávamos afastados de ti, longe de ti, na ignorância do pecado. Mas a tua palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter nos dado Cristo Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém para ser apresentado aqui? Glória a Deus. Nós queremos apresentar a Alessandra. Cadê a Alessandra? Olha isso, aquela jovem. A Caroline. Cadê a Caroline? Cadê? Aquela irmã ali atrás. A Júlia Gabriele. Júlia Gabriele. Cadê a Júlia Gabriele? Essa jovem aí? Certo. Ariceles. Cadê a Ariceles? Isso. Vamos botar aqui a informação de que você vai se congregar com a gente? É isso, irmãs? Pois após o culto aí a gente ora por você, nos alegrando aí por mais uma pessoa que está com a gente. Glória a Deus. Meus irmãos, avisando para os irmãos que amanhã, no Templo Central, é culto de ensinamento da Palavra de Deus. E se eu não me... não é nessa segunda não, é na outra. Então nós estaremos lá. Os irmãos sabem que o culto de segunda-feira no Templo Central é uma bênção. É uma bênção e eu gosto demais. E eu incentivo os irmãos sempre estarem lá. Eu vejo alguns irmãos do bairro da Areia sempre no Templo Central, mas é só alguns.
mas eu quero lhe convidar e convocar para o irmão estar com a gente na segunda-feira no Templo Central. Tá bom, irmãos? Não falte no culto de doutrina. Uma bênção, graças a Deus é uma bênção. Queremos também informar que essa semana é a semana do Plano Salvador. O Plano Salvador será na área 9, né? A área 9 é a área coordenada pelo pastor Antônio de Aguiar, tá certo? Vai ser lá na Monte Oreb, Santos Dumont, é lá que vai ser o Plano Salvador. Então tiveram uma mudança no Plano Salvador que vai funcionar da seguinte forma: geralmente a quinta-feira é as senhoras, né? E a sexta é os jovens. Houve só essa mudança porque as irmãs vão para o congresso, algumas, e já vão voltar na parte da tarde e tal, para que as irmãs possam alcançar lá o trabalho. Então, os jovens serão na quinta, viu, mocidade? Os jovens só vai ser antecipado para quinta, e as irmãs, não é assim, pastor? Certo? E as irmãs vão para sexta. Só por conta do congresso que vai ter lá em Santa Inês. Então houve só essa mudança, tá bom, irmãos? Então, Plano Salvador, sábado lá pela manhã, consagração, à tarde, evangelismo, tá certo? Os grupos de evangelismo, as irmãs que sempre cooperam, o irmão Estênio que sempre está por lá, mocidade, sempre está por lá também, cooperando aí no trabalho de evangelismo, tá certo? Então, nós queremos avisar aí para os irmãos sobre esse importante trabalho. Graças a Deus. Queridos, nós queremos também manifestar nossa gratidão, né? Estou vendo ali o Adriano com o seu homem de Deus, né? Aí do lado, a Lívia. Eu me esqueci, foi o nome. Samuel. Então já tem mais um membro aqui da Filadélfia. Tem 2 membros hoje, né? A nossa irmã, a irmã Araceles, né, irmã Araceles? E o Samuel. Os irmãos querem dar boa-vinda a Araceles e o Samuel. Vamos dizer bem forte. E os demais, a Alessandra, a Carolina, a Júlia. Vamos dizer bem forte eles. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Muito bem. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Tá certo? Vamos ouvir nossas crianças adorando ao Senhor nesta oportunidade. Nós queremos ouvir. Glória a Deus. Após os nossos adolescentes louvando ao Senhor.
Só. Ele vive.
Digno é o Cordeiro.
Nós lemos em 1 Coríntios 11, 17, vamos abrir a Bíblia para uma meditação. Veja aí a sua Bíblia. Que fala a respeito da Santa Ceia do Senhor. E aí eu fico alegre porque a Bíblia nos traz instruções de como celebrarmos esse ato tão maravilhoso, de forma a cultuarmos o Senhor, onde Ele possa aceitar a nossa adoração. Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 17, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nós já lemos aqui, o Giovanni vai deixar aí o texto de 1 Coríntios 11, 17, a gente vai apontando os textos e os irmãos vão lendo. Queridos, a igreja de Corinto é uma das igrejas que mais eu sou, assim, vou usar uma expressão nossa mesmo, encabulado. É uma igreja onde tem praticamente a manifestação dos dons espirituais nessa igreja. Tem os 9 dons distribuídos no meio dessa igreja. Eu não estou dizendo que alguém tem os 9 dons, mas os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo de número 12, é a manifestação deles no meio da igreja. Mas geralmente Paulo fala que essa igreja tinha problemas de cunho da imoralidade no meio dela, e também essa igreja tinha problema de divisão no meio dela. Alguns diziam assim: eu sou de Paulo. Quem se lembra desse texto? O outro dizia como? Eu sou de Apolo. E o outro? Eu sou de Cefas. E o outro? Eu sou de Cristo. O pastor Boaventura dizia que o pior grupo eram os que diziam que era de Cristo, porque esses não obedeciam ninguém, né? É aquele negócio, né? Eu só devo satisfação a Jesus, mas a homem não. É o pior grupo que tem. Então, a igreja de Corinto tinha esses problemas: imoralidade, divisão. E aqui em 1 Coríntios 11, versículo 17, há uma desorganização no culto de Santa Ceia. Há uma desorganização. E Paulo, ele procura instruir os irmãos a respeito da Santa Ceia do Senhor, orientar como é que se deve realizar esse ato tão sublime. E aí, para tanto, os irmãos sabem, são conhecedores de que a Santa Ceia, ela foi uma ordenança instruída pelo próprio Jesus. Está lá em Mateus capítulo 26, onde Jesus reúne os seus discípulos, a partir do versículo 17, se você quiser anotar para ler em casa. A Bíblia diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: vamos até a cidade, procure certo homem e diga: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Isso aqui é interessante, irmãos, porque este homem já sabia que a Santa Ceia ia ser preparada na sua casa. Eu não sei se foi uma palavra que Jesus disse a ele antecipadamente, ou se é algo profético. Eu sei que o cenáculo, como diz o evangelista Lucas, já estava preparado. Eu vi um pastor um dia desse fazendo uma aplicação desse texto, dizendo que esse cenáculo
trazendo para a linguagem figurativa, é o nosso coração. Nosso coração deve estar o quê, irmãos? Preparado. O cenáculo do nosso coração tem que estar o quê? Organizado para recebermos, para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. E a pergunta é: o cenáculo do teu coração está preparado para receber a ceia nessa noite? Você veio com o cenáculo organizado para o mestre estar aqui no centro do seu coração para realizar essa Santa Ceia. Outra coisa que Jesus ensinou sobre a ceia, irmãos, é que essa ceia é uma nova aliança. O texto está lá em Mateus capítulo 26, versículo 16, e diz: enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele. Então, esse ato sagrado da Santa Ceia celebra uma nova aliança que nós temos com Jesus. Se você for fazer uma pesquisa, a maioria das religiões tem uma marca, tem um sinal que possa caracterizar ela, né? Se você pode pegar aí, você vai ver. Mas a nossa marca, a nossa aliança é a celebração da Santa Ceia. Alguém pode estar nos visitando, ver os irmãos ceando, dizendo: mas o que isso quer dizer? Por que eles estão fazendo isso? Nós estamos celebrando o que, irmãos? Uma nova aliança. Todas as vezes que você ceia, você está reafirmando essa nova aliança que você tem com Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem pode participar desta nova aliança? Os que são remidos, os que são lavados com o sangue de Jesus. Jesus diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ou seja, essa é a nova aliança, nós devemos participar. E há uma promessa. Qual é a promessa? De uma grande festa de recepção no céu para os que têm essa nova aliança. Está lá escrito em Mateus 26 e 29, diz: e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia. Que dia é esse? O dia que a igreja for arrebatada e nós celebrarmos as bodas do Cordeiro. Até aquele dia que beberei com vocês. Aí é uma versão, diz assim: um vinho novo no reino de meu Pai. Então, irmãos, há uma promessa de uma grande celebração. Dentro da doutrina da escatologia, nós chamamos isso de bodas do Cordeiro, aonde a igreja será arrebatada, a igreja será recepcionada no céu, e Jesus disse assim: nós estaremos à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, e todos os santos celebrando a festa de casamento entre Cristo e a igreja. Paulo diz assim: irmãos, eu estou preocupado porque eu devo apresentar vocês a Cristo, né? Como uma noiva deve ser apresentada ao seu esposo. Então, a Santa Ceia está escrita na palavra de Deus, é uma ordenança dele e ela é uma ordem de Jesus. Nós devemos celebrar essa Santa Ceia constantemente, né? Nós devemos celebrar essa ceia do Senhor de forma constante. Essa ceia deve ser celebrada de forma constante. É tanto que a Bíblia Sagrada diz que todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus não disse quantas vezes no mês, se é uma vez no ano, se é de 6 em 6 meses. A Bíblia não tem essa data. Por isso que nós devemos, a igreja, ficar à vontade para marcar, para anunciar, para celebrar, porque nós somos ingratos, irmãos, e nós somos esquecidos demais. Você já pensou, se não houvesse a Santa Ceia, como é que nós iríamos celebrar, como é que nós iríamos nos lembrar do que Jesus fez por nós? Muitos passariam batido, muitos passariam aí e nem perceberiam e nem seriam gratos por esse grande dia. Então, a Santa Ceia do Senhor deve ser celebrada. Tem igrejas por aí que celebram uma vez no ano, tem igreja que celebra uma vez no mês, né? Eu me lembro que a gente fez um trabalho, uma sequência de trabalho numa área, e a gente ceou 3 vezes no mês.
E uma irmã disse: pastor, já estou com medo, que eu racei 3 vezes esse mês. Será que eu estou errado? Será que não, irmã? Quanto mais a gente ceia, mais significa dizer que nós estamos em comunhão com Deus. Nós estamos gratos a Ele por tão grande sacrifício. Quem se lembra do Salmo 116, versículo 12? Quem se lembra do texto do Salmo 116, versículo 12? Vamos lá? Que darei eu ao Senhor? Por quê, irmãos? Por todos os benefícios que Ele tem me feito. O que é que eu farei? Tomarei o cálice da salvação, né? E engrandecerei e celebrarei o seu nome. Agora, irmãos, tem umas coisas aqui que preocupou o apóstolo Paulo e que também nos preocupa quanto à Santa Ceia do Senhor. Preocupou Paulo e também nos preocupa. Se você der uma olhada aí em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 17, nós vamos perceber que a liturgia da ceia lá em Corinto estava toda desorganizada. Veja aí o versículo 17, vamos lá. 17, o que é que ele diz? Mas, está aí o texto? Mas, nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para o que, irmãos? Para pior. Você já imaginou nós celebrarmos uma ceia para pior? Você já imaginou a gente vir celebrar uma ceia que, ao invés de edificar nossa alma, a gente vai sair daqui com acusação? Porque a Bíblia diz que aquele que não examina a si mesmo e come do pão e bebe come do pão e bebe do cálice, ele se torna réu. O que significa a palavra réu, irmão? O que é o réu? Culpado. O réu não é o culpado? Então tem 3 coisas aqui que me deixam assustado, que Paulo fala. Veja aí o versículo 17: se reúnem para pior. Diga comigo: se reúnem para pior. O versículo 22, veja o versículo 22 aí, ó. Veja o versículo 22, vamos todos ler o versículo 22, vamos lá. Será que vocês não têm casas, onde pode comer ou beber, ou menosprezam? Pega essa palavra aí, ou, repita comigo, menosprezam. A primeira coisa que a igreja de Corinto faz, que pelas palavras de Paulo, era se reunir para o que, irmãos? Para pior. A outra coisa que me deixa preocupado aqui é que a igreja menosprezava a ceia do Senhor. Como é que a gente, irmão, se reúne e menospreza? Vamos lá. Você veio para o culto, mas você não veio com um ato de gratidão aqui hoje à noite. Você veio para o culto, mas talvez você foi pego de surpresa. Eu nem sabia, meu Deus do céu, que era a Santa Ceia. Você sabia que tem gente que diz assim? Meu Deus, eu nem sabia que era a ceia. E agora, meu Deus do céu, eu não estou nem preparado para a ceia, né? O crente tem que estar preparado toda hora, irmão. Sim ou não? Mas tem gente que menospreza. Tem gente que come o pão, não faz uma oração. Tem gente que pensa que aquilo dali só é o fruto, só é o trigo mesmo, que foi feito lá na padaria, e ele não está nem aí, não é? Tem gente que às vezes os auxiliares e os diáconos não prestam atenção, que entrou uma pessoa que nem crente tomou a ceia. Já aconteceu muitas vezes lá pelo Tempo Central. Entra uma pessoa que não é nem crente, batizado, às vezes está até bêbado. Aí o obreiro está lá e ele pegou o pão e comeu o pão, pegou o cálice, bebeu o cálice. Não é para nós deixarmos isso acontecer, não é? Não é para deixar isso acontecer. Então eles menosprezavam. Mas tem outra coisa aqui, irmãos, que me deixa também preocupado nesta igreja. Está no versículo de número 34. Leia o 34 comigo, vamos lá? Se alguém, vamos lá, 34. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnem para quê, irmãos? Repitam de novo: a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Então tem 3 coisas aqui, irmã Ediane, que me deixa preocupado. Primeiro, diga comigo, eles não se reuniam para melhor. Se reuniam para quê, irmão? Para pior. Depois, o que é que eles faziam?
menosprezavam a ceia. E depois o que é que eles faziam? Se reuniam para juízo. E aí Paulo vai dizer uma coisa que diz assim: olha, irmãos, é por isso que tem muitos doentes e até outros que já dormem no Senhor. Paulo está dizendo que tem gente que estava doente porque eles menosprezavam a ceia, e tem gente que estava morrendo na igreja porque menosprezavam a ceia. Então, irmãos, a pergunta que fica é: será se não tem gente doente na igreja, enfermo, porque menosprezou a ceia? Será se não tem gente que a gente diz assim, Deus levou, mas é porque ele não menosprezou a ceia? Pode ou não pode? Pode. Os irmãos sabem que a ceia é um ato de extremo zelo. A ceia é um ato de extrema preocupação. Não, o crente não pode ter medo, né? Mas também o crente não pode assim exagerar na religiosidade da ceia, tá certo? Por exemplo, tem pessoas que exageram demais na Santa Ceia. A Igreja Católica, ela cometeu alguns atos de interpretações erradas da ceia. Por exemplo, a Igreja Católica tem uma doutrina que eles chamam de transubstanciação. O que é que eles dizem? Eles dizem que o pão, ao pegar o pão, o adorador, ele tem que entender que esse pão se transformou na carne de Jesus, e que o sangue se transformou no sangue de Jesus. Não, irmão, não se transformou. Continua sendo pão e o cálice continua sendo o suco da uva, não é? Ele tem um caráter espiritual, mas ele não se transforma. Amém? Não se transforma. É tanto que eu vejo alguns irmãos orando, a gente dá uma oportunidade para alguém orar pelo pão e orar pelo cálice. Tem gente que ora errado. Tem gente que diz, Senhor, eu quero que tu mude isso aqui do uso natural e possa colocar no uso sobrenatural. Não acontece. Continua sendo pão e continua sendo cálice. Agora, ele tem um valor espiritual. Tá certo? Quando nós terminamos o ato da ceia, tem alguns pastores que pegam o pão, levam para um lugar, enterra. Tem outros que pegam, amarram no saco e não deixam. Às vezes a gente deixa aqui, as crianças comem e adolescente come, está errado. Eu não concordo, não é doutrina, mas eu sou de acordo que quando terminar o diácono, eu pedi que o Johnny fizesse isso lá na Gerizim, e estou falando aqui na Filadélfia, os irmãos reúnem e guardem aí, ou deem um fim nesse material, que depois de celebrado, não precisa mais os irmãos. Tinha gente que levava para casa, tomava com café no outro dia, aquela coisa toda. Mas é o ato só para cá, é a celebração só para cá. Então, nós acreditamos que a ceia é um memorial. Diga assim, a Santa Ceia é um memorial, aonde nós nos lembramos do que Cristo fez por nós, e nós reafirmamos a nossa nova aliança com Deus. Outra coisa que me preocupa na igreja de Corinto, irmãos, está no versículo 18, veja aí o versículo 18, veja aí, todo mundo lendo o versículo 18, vamos lá? Porque, antes de tudo, vamos lá, irmão, versículo 18, bem forte, porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existe divisão entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. Paulo está dizendo que nós não podemos tomar a Santa Ceia dividido com os irmãos. A gente não pode tomar a Santa Ceia intrigado com o irmão. A gente não pode tomar a Santa Ceia zangado com o irmão. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que essa igreja, a igreja de Corinto, ela precisa corrigir essa falha. A Santa Ceia, irmão, é um ato, eu me lembro, hoje em dia as coisas vão sendo diferentes, mas eu me lembro que eu ia para o Templo Central, quando eu era mais meninozinho, e geralmente, antes de fazer o ato da Santa Ceia, o pastor convidava os irmãos para frente. Quem quer vir à frente receber uma oração antes da ceia? Quem se lembra disso aí? Quem se lembra? Muitos irmãos vinham à frente. Você quer fazer uma oração antes de tomar a ceia?
Você quer que a gente ore por você, antes de você tomar a ceia? Aí muitos irmãos vinham, porque nós não queremos que ninguém fique de fora desse ato, nós não queremos que ninguém fuja da Santa Ceia, nós não queremos que alguém saia dessa mesa preparada, desse momento bem especial. Então Paulo está dizendo, olha irmãos, a Santa Ceia é para nos unir mais, a Santa Ceia é para unir o nosso coração mais, tá bom? Outra coisa que Paulo fala, irmão, está no versículo 20, leia aí o versículo 20, vamos lá, leia aí o versículo 20, versículo 20, todo mundo, porque eu recebi vamos lá, quando pois se reúne no mesmo lugar, não é a Santa Ceia do Senhor que vocês comem. Vocês podem estar comendo pão, vocês podem estar bebendo cálice, mas a Santa Ceia com significado não é isso que vocês estão fazendo. Então nós estamos aqui reunidos nesta noite para o que, irmãos? Para celebrar. Levante suas duas mãos assim. Estou aqui, diga, estou aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo, vocês estão se reunindo, mas vocês pensam que estão tomando a ceia, e não estão tomando. Vocês pensam que estão adorando ao Senhor, mas não estão adorando. Irmãos, imagine o Espírito Santo olhando para nós, tomando a ceia. O que ele vai dizer, meu Deus do céu? Imagine o Espírito Santo olhando para a gente, tomando a Santa Ceia. Nós precisamos celebrar de forma correta. Olha aí outra questão no versículo 21. Veja aí, versículo 21. Leia todo mundo o versículo 21. Vamos lá? Leia aí. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Então Paulo está dizendo que na Santa Ceia não pode ter egoísmo. Eu fui no Ceará uma vez, o pastor Jonathan foi pastor lá, deve se lembrar, mas eu fui uma vez numa igreja que o cálice é dado para os irmãos que estão em pé, não é, pastor? Não sei se lá na sua igreja era assim, mas na igreja que eu fui era assim, os irmãos ficam em pé, e o cálice você dá para um irmão ao seu lado, ou então você anda no meio da igreja e dá o cálice para um irmão, e o irmão dá o cálice para você, e nesse momento a gente diz uma coisa para o irmão, irmão, que essa Santa Ceia seja uma bênção na sua vida, que essa ceia seja um momento de comunhão. Aí um toma e o outro também toma. É um momento assim de grande comunhão, as pessoas se espalham. Eu já fiz uma vez isso, mas eu não faço muito, porque eu fico temendo o irmão, né, banhar o outro de cálice, acontecer um problema, um escorregar a mão, e aí os irmãos estão tudo de branco aí, quando pensa que não, estão tudo de vermelho. Eu não faço isso, mas já me deu vontade. Isso aí é uma questão que as pessoas, elas colocam, elas criam, né? Então, meus irmãos, a ceia não pode ter, vamos lá, repita comigo, diga assim, a ceia não pode ter. A ceia não pode ter. Primeiro, ela não pode ser reunida para pior, mas sim para melhor. A segunda, a ceia não pode deixar de ter, diga, comunhão. A ceia não pode ter apenas o ritual. E a ceia não pode ter egoísmo na nossa vida espiritual. Outra coisa sobre a Santa Ceia, que eu quero instruir os irmãos é, pastor, só pode ceiar quem é batizado nas águas? Sim, mas onde é que está isso na Bíblia? É simples, irmãos. Para nós hoje, aceitar Jesus é vir na frente, mas para a igreja primitiva, aceitar Jesus era ser batizado. Você se lembra que quando o eunuco aceita Jesus como Salvador, o que é que Filipe diz? O que é que o próprio eunuco diz? Aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Antigamente, o batismo era instantâneo, você aceitava Jesus e já era batizado. Hoje não, você aceita Jesus, vai pensar se vai ficar na igreja, vai passar pelo discipulado, depois pensa de novo se vai ficar na igreja, até o dia de se batizar. Tem gente que leva ano para se batizar, tem gente que leva 2 anos para se batizar.
Eu tinha um primo que ele morreu sem se batizar, mas o batismo era uma confissão pública da sua fé. Eu fui para um batismo no Piauí uma vez, e lá era diferente. Os irmãos botavam a bata, o batismo era na casa de outra pessoa, e aí os irmãos iam no meio da rua cantando os hinos da harpa. E as pessoas diziam assim: para onde eles estão indo? Eles estão indo se batizar. Era público, eles andavam no meio da rua. Antigamente o batismo era no Rio Mearim, lá em São Luís é nas praias. Eles saem no meio da rua, chamando as pessoas. Enquanto as pessoas vinham, o pastor pegava o microfone, pregava, explicando o que era o batismo. Hoje em dia o batismo está assim mais secreto, mais discreto, mas não deixa de ser batismo. Então o batismo era um ato público que confirmava a nossa fé. Eu quero dizer para os irmãos que os elementos da ceia, quais são, irmãos? O pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice, que representa o sangue de Cristo. Não é mais a Páscoa, agora é o pão e a carne. E Jesus disse naquela oportunidade que esse representaria a sua vida. Eu quero acelerar dizendo para os irmãos que a Santa Ceia ela tem algumas verdades. Primeiro, a verdade que a Santa Ceia tem para nos ensinar: ela faz a gente olhar para trás. Ela faz a gente olhar para trás. Cada vez que vocês comem do pão e que vocês bebem do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Então, todas as vezes que nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós estamos dizendo ao Senhor que nós somos gratos por tudo que Ele fez na nossa vida. Irmãos, cada um aqui tem um passado horrível. Tem irmãos aí que, se ele contar o testemunho dele, vira um testemunho. O passado era horrível, a sua vida era horrível, você era uma pessoa ignorante, mas graças a Deus que você está aqui, lavado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Então o primeiro ato da ceia é olhar para trás. Olhar para trás não é se lembrar do passado, não é querer voltar ao passado. Lembrar de trás é você celebrar dizendo: Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida. Então o outro ato da Santa Ceia, diga comigo, é olhar para frente. Diga: olhar para frente. Olhar para frente. Irmão, se você continuar em comunhão, vindo aos trabalhos, celebrando a Santa Ceia, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Nós seremos arrebatados e cearemos com o Senhor nosso Deus. Está lá em Apocalipse 19:7, um texto que eu gosto muito de citar. Ele diz: alegremo-nos, regozijemo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a igreja já está preparada. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. O linho fino representa a justiça dos santos. Irmãos, tem algumas festas aí de celebridades que os penetras entram, não é? Mas naquela grande festa não entra nenhum penetra, só entra lavado no sangue de Jesus. Quem se lembra desse hino? Só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue. Olha, os irmãos se lembram. É antigo, né? Só entrar lavado no sangue de Jesus. Agora imagine, irmão, essa grande festa. Olha, quando eu chegar no céu, pela bondade de Deus, eu quero ver Jesus, claro, quero ver a glória, eu quero ver tudo. Mas, irmãos, um dos atos assim que mais me chamará a atenção é a grande multidão de salvos e remidos e adorando ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Com um corpo glorificado, né? Com um corpo imortal. Os nossos irmãos que morreram, eu nem digo que morreram, os nossos irmãos que foram na frente, né? Eles estarão ali nos aguardando, né? E aí nós juntos celebraremos aquele grande feito. Então a Santa Ceia é um ato de olhar para onde, irmão? Para frente.
Quem tem olhos espirituais? Feche seus olhos aí e olhe para frente. E olhando para frente, eu quero dizer para você, não desista. Está bem pertinho a nossa linha de chegada. Aleluia, olhe para frente. Esse corpo aqui que tem mancha, que tem doença, que tem problemas físicos, ele se revestirá de um corpo glorioso naquele grande e maravilhoso dia. E aí, irmãos, todas as barreiras serão quebradas, todos os tipos de pensamentos ruins serão tirados, e nós estaremos com o nosso Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas outro ato da Santa Ceia, que eu quero que os irmãos observem aqui neste ato, está aqui, irmãos, no versículo, veio aí a partir do versículo de número 23, leia o 23, todo mundo, vamos lá, leia o versículo 23, porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, e tendo dado graças, o partiu e disse: é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo também, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim, não é? Aí versículo 25, porque todas as vezes que beberem este pão, que comerem este pão, e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 27, leia toda a igreja. Por isso, aquele que come o pão, 27, por isso, aquele que come o pão, ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será o quê? Réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora versículo de número 28, todo mundo, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A primeira coisa que nós temos que fazer na Santa Ceia, repita comigo, olhar para onde? Para trás. Depois o que a gente tem que fazer na Santa Ceia? Olhar para frente. Agora no versículo de número 27, quem vai tomar Santa Ceia tem que olhar para dentro. Examine, pois, o homem a si mesmo. Quem é a pessoa mais ideal para nos julgar, irmão? Quem é? Nós mesmos. Nós somos a melhor pessoa para nos julgar. Você sabe o que você fez hoje durante o dia? Só você sabe. Você sabe qual foi a palavra que você disse que Deus não se agradou? Só você sabe. Então, o apóstolo Paulo está mandando a gente olhar para dentro. Ele disse: examine, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Só que tem outro olhar. Veja aí o versículo 33 e o versículo 34. Todo mundo lendo, o 33 e o 34. Assim, meus irmãos, quando vocês, bem forte, 33, irmãos, 33, vamos lá. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Primeiro olhar para onde é, irmão? Primeiro olhar para trás. O segundo olhar para frente. O terceiro olhar para dentro. Agora no versículo 33, repita aí: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns. Que olhar é esse? É olhar ao nosso redor. Esse olhar é muito importante. Olhar onde, irmãos? Ao nosso redor. Quer ver? Vamos olhar. Será que está faltando um irmão nessa Santa Ceia de hoje? Por que ele não veio? Olhe para o irmão do seu lado. Como é que eu tenho tratado o meu irmão do meu lado? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você ama o seu irmão? Como é que João diz? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Se a gente não amar, João diz que nós somos pior do que um assassino, irmãos. Então nós temos que olhar. Igreja, o nosso maior inimigo não é o nosso irmão. O nosso maior inimigo é Satanás, que nos lança uns contra os outros. Ele é o nosso maior inimigo. Então esse olhar é o olhar da comunhão,
é o olhar do amor, é o olhar do perdão, é o olhar da caridade, é o olhar das necessidades. O irmão precisa de uma cesta, o irmão precisa de oração, o irmão precisa de uma ajuda financeira, o irmão precisa de várias coisas. É o olhar. Você já imaginou se no meio desse culto tão maravilhoso, todos esses olhares estivessem sendo realizados? Olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro, olhar ao redor, porque nós precisamos desta maravilhosa comunhão. Amém, irmãos? Feche os seus olhos aí e comece a fazer esses olhares nessa noite. Faça esse olhar. O primeiro olhar que você deve fazer é olhar para trás. Aí você vai dizer: graças a Deus que me deu a vitória por Cristo Jesus, o meu Senhor. Graças a Deus, porque eu não sou quem eu era. Antigamente eu não ceiava. Antigamente eu estava na mesa dos bares. Antigamente eu fumava. Antigamente eu rolava pelo chão, ia para festas. Era essa a minha situação. Era essa a mesa que eu estava. Mas Senhor, eu te glorifico, porque hoje eu estou na tua mesa, celebrando com os santos a grande vitória. Agora olhe para frente, o que está te esperando. Paulo disse que ele não se prendia às coisas que para trás ficavam, mas ele estava olhando para as que estavam diante dele, olhando para o alvo, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora olhe para dentro de você. Eu quero pedir para a igreja ficar em pé nesta oportunidade. Olhe para dentro de você. Você está precisando de uma oração nesta noite? Você está precisando confessar algo nesta noite antes de cear? Eu não vou convidar você para vir para frente, não. Eu vou convidar você para fazer esse ato aí. Vamos pedir perdão antes de tomar a Santa Ceia de Deus? Peça perdão aí. Você que está nesse banco, peça perdão. Olhe para dentro de você. Só você sabe o que precisa pedir para Deus lhe perdoar nesta noite. Peça perdão. Senhor, eu vou tomar a tua ceia nesta noite. Eu vou celebrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer como o Ivaldo está fazendo aqui, os homens com os homens e as mulheres com as mulheres. Vamos fazer aqui. Coloque a mão no ombro do seu irmão aí, olha. Glória a Deus. Os homens colocando nos homens, as mulheres. Vamos orar uns pelos outros. Glória a Deus. Todo mundo é falho. Todo mundo tem suas dificuldades. Mas vamos orar uns pelos outros agora. Abençoe esse irmão. Somos um em Cristo, somos um, né? Nós somos um só corpo. Nós somos um só exército. Ore aí, como a irmã Luzimar está orando ali pelas meninas. Ore pelo esse seu irmão e abrace ele. Diga: irmão, se tem alguma coisa para perdoar e você quiser ir num banco, fique à vontade. Nós não estamos aqui, irmão, para o orgulho reinar na nossa vida. Nós estamos aqui para celebrar uma ceia maravilhosa. Aleluia. Nós estamos aqui para celebrar uma vitória. Nós estamos dizendo nesta noite que nada vai nos separar. Nós estamos dizendo nesta noite que nós somos falhos, que nós às vezes falamos coisas que não deve, é verdade, mas o sangue de Jesus está aqui nesta noite para te purificar de todo pecado. Jovem, não deixe de tomar a Santa Ceia. Adolescente, não deixe de tomar a Santa Ceia. Irmãs, não deixe de tomar a Santa Ceia. Hoje é dia, hoje é noite de tomar a melhor Santa Ceia deste ano. Oh, com o coração livre, com o coração desprendido, com o coração assim em paz. Aleluia. Oh, maravilha. Eu vou tomar essa Santa Ceia com meu coração em paz. Eu estou em paz. Eu estou aqui em paz. Glória a Deus. Pastor Zé Oliveira, ore aqui pela igreja. Essa igreja foi lavada, foi comprada. Irmãos,
Tu é propriedade exclusiva de Jesus. É Ele que é teu advogado, Ele que julga tuas causas. Eu só sou um pastor aqui momentaneamente, mas o bispo da nossa alma é Jesus. Aquele que morreu por nós é Jesus, e aquele que te perdoa nesta noite é Jesus. Se há alguma acusação na tua mente, sai agora, em nome de Jesus. Ó Deus Altíssimo, queremos agradecer a Ti por esta boa instrução, pela Tua palavra, pelos Teus ensinos. Senhor da glória, assim aqui está a Tua noiva, a Tua igreja reunida nesta noite. Te agrada de cada um de nós, e assim, Senhor, nós desejamos ceiar, na expectativa do futuro da última ceia. Ó Senhor, recebe a adoração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados, o pastor Zé Oliveira vai fazer o ato da celebração e após o oásis de Deus enquanto os irmãos celebram. Aguardem aí. Aqui está o pão, que, como já foi dito, representa, é um memorial, não é? Nós vamos orar. Já foi lido que em Coríntios 11 e 23, né? Vamos. Aleluia. Aqui está em minhas mãos, Senhor, esse pão que simboliza teu corpo. Nesta noite, a cada um que tomar este pão, Senhor, seja alimentado a alma, fortalecido para continuar, Senhor, na jornada. Não terminou ainda, mas queremos renovo. Renova a tua igreja, Senhor, para continuar através da alimentação espiritual. É o teu corpo que é dado por nós. Alimenta-nos em nome de Jesus. Amém. Vocal, oásis, louvando o nome do Senhor.
Falta servir aí o vocal. Com certeza. Enquanto o pastor ministrava a palavra, eu pude pegar 4 coisas que é indispensável para a bênção de Deus nessa noite e para sempre na nossa vida. Ele pregava aqui e eu ouvi na minha mente alguma coisa falando. Primeiro elemento, amor. O verdadeiro amor cobre multidão de pecados. Segundo elemento, humildade. Irmão, nós precisamos de ser mais humildes. Mais humildes. Terceira coisa, santificação, sem a qual ninguém, nem os que já dormem, nem os da agora e nem os do futuro, não verão o Senhor sem a santificação. Esses elementos são indispensáveis. E o quarto, obediência. Não adianta nada sem a obediência. Que o Deus eterno, que a pessoa do Espírito Santo que habita em você, faça você lembrar disso a cada dia. Todos receberam o pão? Todos, não falta nenhum. Agora nós vamos comer o pão, que simboliza, que tem como símbolo do corpo de Cristo. Que privilégio para mim, meu Deus, quando eu penso quem eu era. E hoje participar da mesa dos santos, comer do pão, que simboliza o corpo, na esperança de um dia. Curve sua cabeça um pouquinho só. Você já andou dentro de você, você já olhou para você. E agora, em nome do Senhor Jesus, pode comer do pão. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito a entrar na cidade pelas portas e coma de graça da árvore da vida. Apocalipse 22 e versículo 14. Fique de pé mais uma vez. Pastor George, antigamente também tinha esse versículo. 1 Coríntios 11, versículo de número 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Graças a Deus. Pai, nas minhas mãos, aqui mais uma vez, está esse cálice. Oh, Pai, a tua igreja vai ser servida agora, Pai, tomando esse cálice, e tem o símbolo do teu sangue. Ao tomar, Senhor, renove as esperanças, a aliança. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Você pode tomar, sente e tome isso do cálice.
Pastor, com o senhor de novo. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor mais uma vez, que Ele se faz presente nesse lugar. Glória a Deus. E nós aguardamos a vinda dEle. Que as nossas esperanças sejam renovadas no sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Senhor poderoso Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, é o Senhor poderoso Deus. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta
louvor. Amém. Oi. Fiquem em pé. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus pela essa ceia. Aleluia, com as duas mãos assim erguidas em adoração. E você vai agradecer por tão grande amor de Deus pela sua vida. Você vai sair daqui nesta noite dizendo: eu sou lavado e remido com o sangue de Jesus. Enquanto a banda toma aí a ceia, feche seus olhos, levante suas mãos bem alto. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Obrigado, Jesus. Digno de louvor, digno de louvor. Glória. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Soberano e eterno Senhor, Deus dos céus, Deus de toda a terra, nesta noite, Senhor, nós estamos agradecidos, meu Pai, pela Tua presença, pelo Teu renovo, pela Tua alegria, pela manifestação da Sua graça e misericórdia. Deus, nós estamos relembrando a morte e ressurreição do nosso mestre querido. Ele está agora à destra de Deus e intercede por nós. Senhor, continua renovando a Tua igreja, renovando a alegria do Teu povo, o ânimo do Teu povo, derramando da Tua bondade, da Tua bênção sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas, e fazendo, Pai, em nossa vida a Tua morada todo dia. Assim, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmão, nós vamos só colher uma oferta para missões. O Ministério de Louvor pode cantar mais uma vez? Uma oferta muito especial para a obra missionária. E nós queremos agradecer a você que é dizimista fiel. Curva a sua cabeça, nós queremos orar por você rapidamente. Você que é dizimista, dizime. Quem não é, faça compromisso. Você que tem um voto para fazer, faça também. Abençoe a obra de Deus. Pai, nós oramos pelos Teus servos que são dizimistas, que fazem votos. E oramos pelos que contribuem com a obra missionária. Aqui na Filadélfia tem muitos irmãos que contribuem na obra missionária. E aquele irmão que está desempregado, abre uma porta de emprego, Senhor. Não deixa faltar nada na casa dele. Abre os tesouros dos céus em nome de Jesus. Amém. Ministério Filadélfia cantando, adorando, e a gente servindo ao Senhor com as nossas ofertas. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos nos imaginar naquele grande dia com o Senhor Jesus. Aquele dia que será glorioso. E eu creio que nós estaremos lá. Em nome de Jesus. Aleluia. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor.
Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó, estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando num coral um hino sem igual, um hino triunfal. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Pra sempre cantarei. Pra sempre cantarei. Pra sempre cantarei. Glória a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Nós queremos expressar mais uma vez nossa gratidão. Todos vocês que vieram aqui, né, os visitantes. E eu venho ali uns jovens ali atrás. Depois do culto vocês falem comigo, viu? Para me apertar a mão de vocês. Vocês que ainda não falaram comigo. Gratidão também pelo evento dos jovens que teve ontem aqui. Parabéns, Deus abençoe. Continue realizando esses eventos para a nossa mocidade. Também a EBF, nós tivemos um mês bem... Foi de festa, né? Todo evento que tem assim, irmãos, que dá um dia ou dois, é uma festa. E graças a Deus que Deus tem concedido essa dádiva da gente conseguir realizar esses trabalhos. E dizer para os irmãos, se envolva no trabalho. Tá bom, irmão? Se envolva. Você que não participa assim com tanta frequência, se envolva no trabalho. Você que como a irmã Araceli, né? Fale com a gente, você que quer se congregar com a gente. Deus abençoe. Deus abençoe a mocidade, o João Carlos. Quem mais da mocidade? Daniele, André, todos eles aí. Vamos orar por eles que realizaram toda a organização. Vem aqui à frente para a gente orar. Acho que já oraram pela irmã Luzimar também. A EBF também vem aqui para a gente expressar nossa gratidão. Ainda não tinha feito isso, não tinha vindo aqui, mas nós queremos agradecer. Obrigado pela sua presença. Lembre-se que essa semana é semana do Plano Salvador. Não fique de fora desse trabalho abençoado. Pode vir mais aqui para frente, aqui para receber uma unção. Deus abençoe. Vamos orar, estenda-se sua mão.
Deus te deu uma semana abençoada, portas abertas. Sei que tem um resultado para receber, vai ser tudo, abençoado, e Deus será glorificado. Pai, nós expressamos a nossa gratidão a Ti, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança e nem sombra de variação. Oramos agradecendo pela essa igreja, continua capacitando esta igreja, continua envolvendo, mergulhando esta igreja no oceano do Espírito Santo. Ao departamento infantil que realizou a BF, Deus, a glória e a honra para Ti. Aos jovens que conseguiram realizar o seminário, o simpósio, a glória e a honra seja para Ti. E que os demais departamentos também realizem grandes eventos para a glória e a honra do Teu nome. A semana, Senhor, dar-nos uma semana abençoada. Leva-nos em paz. Não deixa acontecer nenhum acidente com a gente. E nos dá, Senhor, bons resultados. Abençoe a irmã Isabel, o John, que precisa de recuperação, a irmã Terezinha, o pai do irmão Erinaldo, que é dirigente da Oasis, que está com seu pai enfermo em São Luís, e tantos outros, Senhor, que precisa de milagre. Agradecemos pela vida da irmã, da missionária Albeniza, a irmã Késia, e todos os que têm almejado realização de sonhos, concretize. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo seja com a igreja Filadélfia. Diga para o seu irmão, Shalom Adonai. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Muito obrigado.